Olá pessoal, meu nome é Érico Vale e hoje vamos falar sobre diagnóstico de TEV no pronto-socorro, segunda parte dessa apresentação, embolia pulmonar. Os objetivos dessa apresentação são discutir o diagnóstico de embolia pulmonar, mostrar para vocês os principais achados no ultrassom e apresentar um fluxo diagnóstico baseado no uso do ultrassom enquanto o paciente estiver no pronto-socorro. A embolia pulmonar é a terceira causa de morte cardiovascular no Brasil, ficando apenas atrás da mortalidade por infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares. E ela é a principal causa evitável dessa morte, daí a importância do seu estudo. A embolia pulmonar ocorre quando um trombo, que na maioria das vezes está em membros inferiores, ele se desprende, né, das veias dos membros inferiores e migra até a circulação pulmonar, até a artéria pulmonar. Isso aí dando um fenômeno de embolia que vai causar várias repercussões clínicas e sintomas. Existem vários tipos de sinais e sintomas clínicos, alguns mais sensíveis, outros não, mas de uma forma geral todos inespecíficos para o diagnóstico de embolia pulmonar. Por exemplo, sinais como dor torácica, taquipneia, dispneia podem estar presentes numa gama enorme de doenças cardiopulmonares e não necessariamente serem de embolia pulmonar, daí a sua baixa especificidade. Para tentar ajustar um pouco e melhorar essa especificidade, foram propostos o score de Wells, com os critérios de Wells. São 7 critérios. Esses critérios recebem um peso que vai de 3 a 1. E a soma desses critérios vai dar a possibilidade pré-teste, ou seja, a possibilidade clínica da embolia pulmonar. Aceita geralmente que um paciente que tem um score de 2 tem uma baixa probabilidade, scores entre 2 e 6 é uma moderada probabilidade, o score maior que 6 é uma alta probabilidade da doença. Só que o problema é que esse score também tem um certo grau de subjetividade. Por exemplo, aqui o último critério, como a gente pode ver, que dá uma pontuação de 3, é que a embolia pulmonar seja a sua principal hipótese diagnóstica e que as outras hipóteses diagnósticas sejam menos prováveis. Isso é totalmente subjetivo e tem um peso de 3. Um achado muito importante que nós vamos retomar mais à frente é você ter um diagnóstico de TVP, com sinais e sintomas clínicos, também tem um peso importante. Os outros, embolia pulmonar prévia, imobilização por mais de 3 dias consecutivos, taquicardia, são realmente sinais menos específicos, por isso que recebem um peso bem menor no diagnóstico. Como funciona e para que serve o score de Wells? Como eu já falei, se você tem um score baixo, você pode, por exemplo, associar a uma dosagem de dedímero e se essa dosagem de dedímero é negativa, você descarta o diagnóstico de embolia pulmonar. Então, existe uma coisa, o score de Wells é importante para descartar de forma mais rápida esse diagnóstico no paciente com menos possibilidade. Já naqueles pacientes que têm uma possibilidade moderada a alta, aí você vai precisar de um exame de imagem. E é aí que começa a complicação na maioria dos nossos pacientes internados pelo Brasil afora. O principal exame de imagem dos pacientes com suspeita de embolia pulmonar é a tomografia computadorizada, né? E aí começa aquele problema, porque é um exame caro, um exame pouco acessível, a maioria dos pacientes não tem acesso a eles no Brasil. É um exame que necessariamente o paciente precisa ser submetido a contraste e radiação ionizada. E o que é pior, dados mostram que nos Estados Unidos apenas 10% dos exames que são solicitados com a suspeita de embolia pulmonar são positivos. Na Europa esse número chega a 30%, mas a grande maioria dos exames solicitados são negativos, né? Então você expõe o paciente a um exame que não é inócuo, a um custo elevado e que a maioria dá negativo. Então, como triar esse paciente ou como mesmo evitar que o paciente precise fazer uma tomografia para o diagnóstico de embolia pulmonar? É isso que eu vou apresentar nesse artigo, foi publicado no Chest em 2014, onde eles usaram o ultrassom multiorgânico, ou seja, do pulmão
do coração e das veias de membros inferiores para melhorar a sensibilidade e a especificidade diagnóstica dos pacientes com embolia pulmonar. A primeira parte do exame, talvez a mais importante, é a avaliação das veias dos membros inferiores. Esse aí é o principal local de origem dos êmbolos pulmonares, né? É claro que pode haver embolia pulmonar também de veias de membros superiores, mas são bem mais raras do que as de membros inferiores. As duas regiões a serem avaliadas é a região da veia femoral, né? Desde o momento em que ela se encontra com a veia safena até algo em torno de 5 a 10 centímetros mais distalmente. O exame é bem simples, é feito com um transdutor linear de alta frequência, e o que nós precisamos avaliar é se a veia ela é compressível, ou seja, se ela colaba quando você faz uma compressão ou não. Se a veia colaba, ela está normal. Se ela não colaba, como pode ser visto aqui nesse vídeo, no vídeo superior, a veia sendo comprimida e ela não colaba, porque tem um trombo no seu interior. Então, isso é o diagnóstico de trombose venosa profunda, bem simples e rápido. O outro ponto a se avaliar nos membros inferiores é a região da veia poplítea, né, que fica atrás do joelho. Também usamos um probe linear, um transdutor linear de alta frequência. E aqui nós temos a veia poplítea e aqui a artéria poplítea. E fazemos a mesma coisa, fazemos a compressão da veia. Caso ela seja compressível, caso ela colabe, não há trombo. Se ela não colabar, há presença de trombo no seu interior. Aqui um exame mostrando uma veia com trombo no seu interior. Veja que há a compressão e a veia não colaba. A presença de trombo em membros inferiores num paciente que tem sinais e sintomas clínicos de embolia pulmonar, ou seja, dispneia, taquicardia, hipotensão, ela tem uma especificidade muito alta para o diagnóstico. A maioria dos algoritmos diagnósticos dizem que se você acha trombose em membros inferiores no paciente com suspeita de embolia pulmonar, você não necessita de mais nenhum outro exame diagnóstico. Pode começar o tratamento desse paciente. O segundo ponto a ser avaliado é o coração, né? No coração vai ser avaliado a dilatação do ventrículo direito ou a presença de trombo no átrio ou no ventrículo direito. Se um paciente com hipótese provável moderada a elevada de embolia pulmonar tiver dilatação do ventrículo direito, ele tem uma sensibilidade de em torno de 91%. Já apenas encontrar isso aí dá uma especificidade baixa. E aqui as duas principais alterações avaliadas nesse estudo em relação aos achados cardíacos, que é a presença de um trombo no átrio e ou no ventrículo direito e o aumento da cavidade do ventrículo direito devido à sobrecarga de pressão causada pela presença do trombo na artéria pulmonar. Então, a presença do trombo na artéria pulmonar vai aumentar a pressão no ventrículo direito, nas artérias pulmonares, retrogradamento no ventrículo direito, que vai fazer com que esse ventrículo direito se expanda, aumento de volume, no assim chamado corpo pulmonar agudo. Nesse vídeo podemos ver um trombo que vai do ventrículo direito ao átrio direito, do átrio direito ao ventrículo direito, né? Aqui, numa visão transversal do coração, podemos ver o ventrículo esquerdo, né, o VE, no seu tamanho normal, e o ventrículo direito, um tamanho bastante aumentado em relação à sua normalidade. Aqui embaixo à esquerda, temos a representação esquemática de como seria o normal, né? O ventrículo esquerdo aberto e o ventrículo direito em forma de meia-lua, abraçando o ventrículo esquerdo. Quando você tem uma sobrecarga pressórica no ventrículo direito, esse ventrículo direito, que tem geralmente uma relação 0,6 para 1 com o ventrículo esquerdo, ele aumenta, ficando próximo aqui a 1 para 1. Isso é um sinal patológico de sobrecarga do ventrículo direito, né, causada por essa pressão. Vamos ver aqui
continuar vendo o vídeo, vocês vão ver que isso ocorre mais à frente. Essa aqui é a visão transversal, agora a visão apical. Nessa visão apical do coração, nós podemos ver o trombo, aqui em branco, essa imagem em branco, isso aqui é um grande trombo. Podemos ver o ventrículo esquerdo, seu tamanho normal, e acima dele podemos ver o ventrículo direito dilatado. Esse é o que ocorre quando nós temos uma embolia pulmonar, aumentando a pressão nessas cavidades. Um outro achado decorrente desse aumento de pressão e desse enlarguecimento do ventrículo direito é a presença aqui da regurgitação tricúspide, né? Que é também avaliada pelos ecocardiografistas. O tamanho a quantificação dessa regurgitação do fluxo de sangue e da velocidade é avaliada ela é usada de forma indireta para avaliar a pressão em artéria pulmonar. Então esses são os achados observados nesse estudo na presença que sugerem fortemente a embolia pulmonar. Presença do trombo no átrio ou ventrículo direito e aumento do átrio do ventrículo direito. Em relação aos achados pulmonares, na realidade, no achado pulmonar, ele basicamente fixou em apenas um achado, a presença de consolidação subpleural. Nessa imagem aqui em cima, nós vemos a pleura, né, a linha pleural quando vista do ultrassom. Aqui nós temos uma costela e outra costela, dando as chamadas sombras acústicas, né, formada pelas costelas. E aqui as linhas AS, que são as reverberações da pleura parietal, né? E aqui a pleura. A pleura vocês podem ver por essa imagem que é uma linha fina e branca homogênea. Aqui abaixo nós podemos ver que a pleura vem e aparece uma consolidação aqui, essa imagem hipoecogênica, que dá um reforço acústico posterior, né? Não é uma sombra acústica, na realidade é um reforço acústico, porque vai ficar mais branco depois dela. Esse achado também é pouco sensível, mas muito específico, ou seja, tem aproximadamente 96% de especificidade quando encontrado. Então, a presença de um paciente com sinais e sintomas de embolia pulmonar, com score de Wells elevado, com a presença de uma consolidação subpleural, aumenta muito a chance desse paciente ter uma embolia pulmonar. O principal achado desse trabalho foi mostrar que o uso do ultrassom combinado de pulmão, coração e das veias do membro inferiores aumenta a sensibilidade para a detecção de embolia pulmonar para 90%. E isso nos dá um grande potencial em diminuir a necessidade de tomografia computadorizada para esse diagnóstico. Os autores também fizeram um algoritmo muito interessante mostrando que quando você realizava o ultrassom multiorgânico e ele era negativo para embolia pulmonar, ou seja, não havia achados que sugerissem embolia pulmonar, eles conseguiram, de 224 pacientes, achar um diagnóstico alternativo, ou seja, pneumonia, derrame pleural, aneurisma de aorta torácica, entre outros, em 106 pacientes, né? Então, o ultrassom já foi importante também para achar um diagnóstico alternativo. E, por fim, uma conclusão muito importante, apenas 11 pacientes, no final, cujo diagnóstico pelo ultrassom foi negativo, tinham embolia pulmonar, mostrando o grande potencial do uso do ultrassom para diminuir a quantidade e a necessidade de tomografia computadorizada. Em resumo, na suspeita de embolia pulmonar, a presença de trombose venosa profunda confirma o diagnóstico, não sendo necessário nenhum outro exame a mais de imagem, devido à sua grande sensibilidade. A avaliação em conjunto do coração, dos pulmões e das veias de membro inferiores aumenta bastante a sensibilidade diagnóstica para embolia pulmonar. Lembrando que os achados no coração
são dilatação do ventrículo direito e presença de trombo no ventrículo direito ou no átrio direito. Nos pulmões, é a consolidação subpleural, com o seu reforço sonográfico abaixo dele. E nas veias inferiores, é a não compressibilidade das veias, mostrando que há um trombo no seu interior. Dos pacientes que foram negativos no exame ultrassonográfico para embolia pulmonar, apenas 4,9% apresentaram embolia pulmonar na tomografia, mostrando que o ultrassom é um importante exame para descartar a presença de embolia pulmonar. E o uso do ultrassom pelo médico do pronto-socorro como primeiro exame de imagem apresenta um grande potencial para a redução da necessidade da tomografia. Nesse estudo, esse potencial se aproximou a 50%. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Nosso canal Ultrassom em Pacientes Graves é um canal dedicado ao estudo do ultrassom na melhora do manejo e tratamento desses pacientes. Sempre teremos novas apresentações baseadas nessa estratégia. Até mais.